Vamos a mais uma pitada de Constituição. Vamos continuar falando sobre os poderes e deveres, e hoje, poder regulamentar. O poder regulamentar é o poder de fazer atos normativos e administrativos. Eli Lopes Meireles diz: o poder regulamentar é a faculdade que dispõe os chefes do Executivo, Presidente da República, governadores e prefeitos, de explicar a lei para sua correta execução ou de expedir decretos autônomos sobre matéria de sua competência ainda não disciplinados por lei. É um poder inerente e privativo do chefe do Executivo, e por isso mesmo, indelegável a qualquer subordinado. Quem expede, quem tem o poder regulamentar é o chefe do Executivo. O decreto e o regulamento servem para explicar a lei. Vamos ver o decreto de execução que está previsto no artigo 84 da Constituição Federal, inciso 5, que fala sobre as competências privativas do Presidente da República. Veja, compete privativamente ao Presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. São chamados decretos de execução ou decretos executórios, ou decretos regulamentares. Nas regras do direito, existe uma hierarquia. Primeiro, acima de todas as leis e decretos, regulamentos, vem a nossa Constituição Federal, de 88. Logo abaixo vem as leis, medidas provisórias, lei ordinária, lei complementar, lei delegada. A Constituição, ela dá as normas gerais, os princípios, e as leis vão entrando mais na vida prática. Porém, as leis também são normas gerais e normalmente elas têm que ser esclarecidas. Os atos normativos e administrativos vêm para fazer essa parte. Um decreto, um regulamento, um decreto de execução ou executório, um decreto regulamentar, o próprio nome diz, serve para executar as leis, tornar as leis executáveis. Serve para explicar as leis, que é o que diz Eli Lopes Meireles. O poder regulamentar é a faculdade de que dispõe o chefe do Executivo de explicar a lei, para sua correta execução. O presidente faz esse decreto, esse regulamento para tornar a lei mais clara, mais executável. Ele faz para explicar para o povo o que quer dizer, o que está escrito nesta lei. Nem toda lei necessita de decreto, de regulamento. Algumas são auto-executáveis, como temos normas da Constituição que não precisa de lei necessariamente, mas o decreto, o regulamento, serve para explicar a lei. A lei é ato primário, decorre diretamente da Constituição. Um decreto, um regulamento, ele vem explicar a lei. Ele existe porque a lei existe e ele é considerado um ato secundário. Um ato normativo secundário e a lei é um ato primário. A diferença entre o decreto e o regulamento é que o decreto é feito pelo Presidente da República e o regulamento, em regra, é escrito por um corpo técnico. Por exemplo, servidores da Receita Federal, servidores do INSS, servidores dos ministérios, que vão colocar nesse regulamento essa explicação da lei para o presidente apreciar e, através do decreto, faz nascer esse regulamento, aprova esse regulamento. Mas os dois são atos que nascem da canetada do chefe do Executivo. É o chefe do Executivo que é responsável pelo decreto e pelo regulamento, independentemente se foi ele que escreveu. Segundo Meireles, o regulamento é ato administrativo expedido privativamente pelo chefe do Executivo através de decreto, com o fim de explicar o modo e forma de execução da lei ou prover situações não disciplinadas em lei. Esses decretos e regulamentos são para explicar a lei. Eles não vão alterar a lei, não vão diminuir a lei, não vão ampliar a lei. Eles vão explicar a lei. Eles complementam a lei. Vamos ver agora o decreto autônomo. Como falamos, a lei é ato primário e os decretos são atos secundários. Porém, existe uma exceção à regra, em que um decreto vai inovar o ordenamento jurídico. Ele vai precisar de lei. Esse decreto vai ser considerado ato primário decorrente da própria Constituição, pois a própria Constituição que autoriza o Presidente da República poder criar um decreto autônomo, mas com status de ato primário. Veja,
Artigo 84, inciso 6º. Compete privativamente ao Presidente da República dispor mediante decreto sobre a organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesas nem criação ou extinção de órgão público. O presidente pode dispor sobre a organização da administração através de decreto, desde que não tenha aumento de despesas, desde que não tenha extinção ou criação de órgãos públicos. Ele pode pode emitir decretos sobre a organização e funcionamento da administração pública sem problemas. Extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Quando os cargos ou funções estiverem vagos, por exemplo, um cargo de algum órgão federal que está vago, o presidente pode extinguir. Não precisa de uma lei para ele poder fazer isso. Isso é uma exceção onde o presidente pode emitir um decreto, mas com status de norma primária. Em regra, não se delega a função de emitir decretos, mas nós temos uma exceção que é o dos decretos autônomos. Vamos ver o parágrafo único do artigo 84. Vejam. O presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 15, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. É uma exceção que a função permite essa delegação. Lembrando, essa exceção só existe para os decretos autônomos, os outros não. Existem também regulamentos autorizados ou delegados. Esses dois raramente caem em prova de concurso, pois eles não existem na Constituição Federal, mas eles existem em algumas leis, sendo atos secundários. Quem faz o controle desses decretos emitidos pelo Executivo é o Congresso. Imagina que o presidente emite um decreto autônomo, mas está fora de todas as regras que vimos lá no inciso 6º. Fez um decreto, mas que não poderia ser um decreto autônomo. Podia ser uma medida provisória, outros instrumentos, mas ele fez o decreto autônomo. Não pode, é proibido. Tem que seguir as regras e o Congresso vai fazer esse controle. Um controle da legalidade. Veja o que fala o artigo 49 da Constituição. É da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. O presidente foi além do que ele poderia fazer a respeito do poder regulamentar. Nesse caso, o Congresso vem e suspende o decreto. E qual a diferença entre poder normativo e poder regulamentar? Segundo a doutrina, poder normativo é o gênero e o poder regulamentar é uma espécie do poder normativo. O poder regulamentar diz respeito apenas ao chefe do executivo. Não existe apenas decretos e regulamentos como ato normativo administrativo. Existe, por exemplo, instrução normativa, que não é o presidente que emite. Instrução normativa, que é o chefe do órgão que faz. Temos também portarias, ordens de serviços, que quem expede é o chefe da repartição. Temos circulares, temos outros tipos de atos normativos. Outros tipos de atos normativos secundários. O poder normativo é o poder da administração de expedir qualquer ato normativo ou administrativo, não somente decretos e regulamentos. O poder normativo é o gênero do poder regulamentar. Quando se fala em poder normativo, também está falando de poder regulamentar. No próximo vídeo, vamos continuar a falar dos poderes e vamos começar a falar do poder de polícia. Até mais!